Laura Porto? Chegamos a um denominador comum com essa homologação do Dino? Finalmente! Eu não sei quantas linhas de frente já fizemos com esse tema. E faremos muitos outros. E faremos muitos outros. A gente já chegava e falava capítulo número 84 sobre as emendas PIX. Não creio que chegamos a um fim. Ainda teremos muita pauta para falar sobre as emendas PIX, mas finalmente chegamos a um acordo sobre algo aqui, né? E aqui, inicialmente, eu quero destacar a maleabilidade dos novos presidentes em lidar com o ministro Dino, né? Porque até hoje, orçamento e diversos outros temas que também vamos falar aqui ainda não foram finalizados por conta dessa pauta que estamos falando agora. E dos antigos presidentes isso ficou travado, ficaram várias discussões e os novos presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, conseguiram. Então eu quero, inclusive, parabenizar aqui o trabalho feito pelo Congresso Nacional e os novos presidentes de terem conseguido chegar até esse acordo, que foi muito trabalho. Eu que moro ali em Brasília e vejo o trabalho desses presidentes e todas as pessoas envolvidas nisso. Foi um acordo ali de muitas mãos para levar justamente algo que o ministro Flávio Dino muito corretamente estava solicitando. Eu entendo que as emendas são muito importantes, inclusive eu gostaria até depois de destacar um post feito pelo próprio Hugo Motta nas suas redes sociais, dizendo, né, do direcionamento feito pelos parlamentares das emendas PIX e da importância. Nós sabemos que, como já foi destacado aqui, tem eles estão investigando muitos casos de desvios, mas a gente não pode pensar em quem faz o errado, a gente tem que pensar em quem faz o certo, né? Quando o dinheiro chega para quem necessita de fato ali na ponta, que o executivo não sabe, não tem como chegar até essa pessoa. Então, eu quero parabenizar tanto o Flávio Dino de trazer essa necessária transparência, necessária rastreabilidade e parabenizar os presidentes e todos os envolvidos por trazer esse plano e conseguir chegar nesse final aqui de ter um plano finalmente para trazer o que o cidadão quer, que é justamente fazer cumprir a lei, ter uma rastreabilidade de todos esses valores, de quem sai, para quem vai, o que está acontecendo. Eu vou ter que discordar pouquinho, eu adoro quando é isso, né? Mas eu vou ter que discordar um pouquinho só da motivação. Eu entendo que a transparência, ela é consequência, ela não é motivação. O que motivou, de fato, esse movimento, né, essa mudança na rastreabilidade das emendas, né, colocando aqui um fator que é esse aumento de controle por medidas técnicas ou burocráticas, seja como for, isso é um pouco vago. Você não tem uma clareza. O que são essas medidas técnicas exatamente? Eles podem arrumar alguma divergência dentro do teu projeto. Isso aqui não está de acordo e acabar barrando medida ou outra para um parlamentar ou outro. Como é que funciona hoje em dia? Bom, hoje em dia é o seguinte, se tratando das emendas do relator, elas não são emendas impositivas. Isso significa que não há obrigatoriedade de pagamento. Isso tem que sair da vontade do governo, certo? Só que o governo, ele está negociando sem negociar. Porque ele negocia com o relator e o relator dessas emendas que distribui, ou seja, é um parlamentar negociando com outros parlamentares. Então, o governo em si não está na ponta e, eventualmente, ele está destinando um recurso para um parlamentar de oposição que está votando contra ele. Então, para mim, a motivação é muito mais um aumento de controle do governo federal, especialmente o governo Lula, sobre a distribuição dessas emendas, a distribuição do dinheiro, para que ele tenha uma ferramenta de barganha maior. Porque hoje, no modelo como está, essa ferramenta de barganha está prejudicada entre executivo e parlamento, entende? Então, o ministro Flávio Dino, quando foi colocado ali no STF, o Lula comemorou, é o primeiro ministro comunista a ocupar aqui, demonstrou uma ligação muito próxima, inclusive ele era ministro do governo Lula, saiu para ocupar o cargo no STF, então eles têm um alinhamento muito grande. E o Lula já foi muito crítico sobre este modelo que nós temos hoje aqui, que é quase um semi-parlamentarismo, onde o parlamento tem uma força muito grande sobre o orçamento, tirando o poder do executivo, que prejudica, sem dúvida, porque, poxa, o executivo tem diversas obrigações a serem pagas. E é prerrogativa do executivo a gestão do Sim, e ele tem muita obrigação já, ele tem as despesas obrigatórias. Então, quando você aumenta
a destinação e o controle para o parlamento, você enfraquece o executivo. E seja para Lula, seja para qualquer um. A gente está falando de executivo, não necessariamente o presidente, mas do modelo. Então, eu entendo que é um modelo que vai enfraquecer o parlamento, fortalecer o executivo, né, na barganha de votos dentro do Congresso Nacional, como era antigamente. E foi mudando quando o parlamento foi ganhando força. Esse é o meu entendimento. Eu acho que a transparência, ela é consequência, mas a motivação é um aumento de controle. De 2020 para cá, a gente percebe esse movimento, Luciana, com muita clareza. E embora haja esses pontos para a gente levar em consideração, o Legislativo precisa das emendas no sentido político para levar esses recursos para os seus redutos e o governo precisa também de um mecanismo para negociar uma certa governabilidade. Então, no fim das contas, todo mundo precisa desse sistema? Eu acredito que sim, e vou mais longe. Nós acabamos de sair de um pleito eleitoral agora em 6 de outubro, onde, vamos usar como exemplo, o estado de São Paulo, são mais de 550 municípios. Nós temos um total aqui de 34 milhões de eleitores, um pouco mais, e a gente verifica o que está acontecendo. Os prefeitos tiveram uma reunião com o presidente das principais cidades aqui de São Paulo e do país. Os vereadores lá nas câmaras, eles estão indo para Brasília junto aos seus deputados, para conversa com deputados, com ministros, para quê? Para cobrar o que lhe foi prometido lá há 2 anos atrás. Quando da eleição, eu te apoio, porém eu preciso de dinheiro para a saúde, eu preciso de dinheiro para colocar os meus projetos em prática. E nós tivemos nas últimas eleições algumas rachaduras, pessoas mudaram de lado. E aí o governo Lula está prestes a tentar uma nova reeleição e ele precisa de apoiadores. E o apoio dele vai ser na base. São 182 milhões de eleitores que precisam ser mobilizados para votarem no atual governo. Então, acaba sendo uma moeda de troca, porque a gente tem uma reprovação de 63% do nosso governo. O reduto está cada vez mais ele perdendo espaço no nordeste do país. Então, essas emendas, falar em controles, tá? Quais são os controles? Os controles do Lula, do presidente, desculpa, para onde está sendo destinado? Porque quando a gente fala em controle, você precisa ter procedimentos efetivos que comprovem que os 469 milhões de mais de 644 planos ainda que não foram incluídos, qual a destinação disso? Eu quero ter o controle para onde está indo, mas eu não tenho o controle efetivo da aplicação, da distribuição. Isso é um problema. Mas eu acho está sendo aplicado? Quem está destinando exatamente? Mas eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro aqui. Nós temos 3 emendas específicas. Essa que o Caio falou é conhecida como a RP9, que é a do relator. Nós temos a RP7, a RP8 e a RP9. São 3 diferentes. Eles fizeram justamente um plano que foi isso que foi aprovado pelo ministro Dino como relator, e aí ele abriu para que o plenário também aprovasse, né? Democraticamente, o plenário também teria que aprovar tudo isso. E aí, o que acontece? Eles estabeleceram justamente medidas de transparência, e aí justamente para que tivesse em cada uma delas, de onde saiu, quem é o relator, para quem que foi, se isso está sendo aplicado. Inclusive, o ministro Dino já determinou que numa data, no próximo mês ou no outro, salvo engano, eu não vou falar para não trazer nenhuma data errada, já tragam, salvo engano, o TCU, ou esqueci a agência, qual que é. Enfim, já tragam em qual medida que já está sendo aplicada, qual é o grau desse plano que já foi aplicado. Parece que é maio, justamente, né? Em maio, justamente para saber em qual medida, em qual parte do plano já foi aplicado. Então, são 3 tipos de emenda e para cada tipo de emenda tem um plano. E aí foi este plano que foi aprovado pelo ministro Flávio Dino e que aí ele pôde liberar, então, essas emendas para que a gente tivesse essa transparência, essa rastreabilidade de quem está saindo e para onde está indo. Agora e as outras 2, elas são impositivas, então independe do governo do presidente, né? As outras 2, o Congresso ele vai ter acesso a esse recurso de qualquer maneira. A RP9 não, ele vai precisar negociar. A RP9, então esse é o único ponto que o Caio falou que pode ter uma questão de maior poder do governo, aqui do executivo, seria no caso da RP9. Exato. Sim. Agora, quando a gente fala de emendas, Urian, ou você ama ou você odeia, ou é paixão, ou é um ódio, assim, horroroso.
E a gente que conversa com muitos políticos e muitos analistas políticos, a gente ouve ambos os argumentos e vê sentido em ambos os argumentos. Tem os que defendem, como nossa colega Laura trouxe a informação, o executivo não consegue chegar em todas as regiões. Depois eu quero ler o post do nosso presidente da Câmara dos Deputados. Separa aí para nós, para você ler. Não consegue chegar em todas as regiões, as mais vulneráveis, para levar esses recursos para essas regiões. Daí a importância desses representantes no Legislativo terem poder sobre parte desses recursos. Quem não defende diz que esse recurso poderia... Por exemplo, o parlamentar poderia falar como executivo da existência de uma ONG, de uma entidade, de uma região, e o executivo destinar, porque isso acaba tendo um ganho eleitoral para esse parlamentar que destina. Você está em que time? Eu tô no time dos que criticam a maneira como isso acontece, o volume como isso acontece atualmente. Então, a exemplo de outros países, muitas vezes a maioria não conta com esse dispositivo da maneira como ele é feito hoje no Brasil, nesse número, assim, nesse volume, nenhum. Eu diria que nenhum país faz isso, assim. Até alguns países já tentaram algo parecido em uma proporção bem menor, voltaram atrás muitas vezes, mas o que grande parte acaba fazendo é ali no momento de você votar um orçamento, você já negocia ali, já coloca o seu reduto eleitoral ali no meio, alguma organização específica, uma causa específica. Então, o jeito que acontece no Brasil, eu não gosto. Eu acho que até mesmo com essas medidas que aumentam a transparência, não resolvem o problema inicial, que você tem um mecanismo que é dado na mão desses parlamentares para perpetuação no poder. Então, pode ser que seja feito de maneira mais transparente, com menos corrupção? Pode, mas ainda é um volume muito grande que essas pessoas vão continuar a usar para que não haja renovação na política. Aí a gente chega num cenário agora, de 2026, sem a menor perspectiva, metade do país infeliz, que pode haver continuidade do atual governo, apesar de todos os erros, e a outra metade defendendo o retorno de um governo anterior que causou tudo aquilo que causou, que a gente não precisa mencionar também. Então, eu acho que isso tudo ajuda com que haja esse constante leilão que a gente observa na política nacional. E me sinto até um pouco envergonhado da gente ter que comemorar algo tão pouco, que era para ser o mínimo. Olha, que bom ter mais transparência. Que bom, temos transparência. Que bom que agora a gente sabe para onde vai. É todo pouco, a gente se contenta público. Com pouco. Com certeza. Por isso que eu não falo tanto de política nacional. Este é o momento. Está mal acostumado com a política internacional. Eu trago muito pro pessoal. É falado em transparência, em controles. Como você vai falar em transparências e controles se você não tem pessoal do corpo técnico para gerir todas essas informações? Não adianta nada eu colocar uma estrutura, montar uma estrutura na esfera federal, isso vem para o governo do estado, ali um estado como São Paulo, você vai conseguir ter um controle. Eu não sei se o estado do norte, Acre, se lá eles vão conseguir ter o mesmo tipo de sistema. E quando você leva isso para as prefeituras? Eu resido no município pequeno, de extrema importância, é o terceiro principal município do estado de São Paulo e que não tem controles sobre o dinheiro que vem através dessas emendas. Então, há um desvio, muitas vezes esse dinheiro é feito um caixinha ali, como é comum a gente ouvir, para financiar compra de votos nas eleições. Sim, é muito triste. Então, isso é muito triste. Muito triste. O que a gente presencia são políticos que são eleitos nesses municípios menores, que chegam a uma Câmara Municipal que eles não sabem o que é legislar, eles não sabem ler. Eu presenciei uma cena na primeira sessão da comarca, da cidade onde eu resido, onde a pessoa não conseguiu, deram o texto, ele não conseguia ler. E ele foi um vereador eleito, e aí depois a gente fica sabendo, o dinheiro que corre, veio de emendas que foram transferidas lá de Brasília para cá, veio do governo federal. Então, a gente precisa tomar um cuidado. Emenda é bom se houver controle, se houver gente especializada, capacitada para trazer, como numa empresa privada. O Brasil tem que mudar esse conceito de estatização e ter profissionais. Nós temos que ter pessoas capacitadas
gerindo essas informações. Caso contrário, é mais um custo para os cofres públicos que não suporta mais tantas despesas. Que até a inteligência artificial poderia ser usada nesse processo também. Sem dúvida, muito bem observado. Eu concordo com os colegas em diversos pontos. Apesar de achar que a motivação inicial do ministro Dino, ela é mais política do que buscando uma transparência mesmo na destinação dos recursos. Mas transparência é transparência. A gente realmente não deve comemorar isso deveria ser obrigatório. Então, hoje, se você entrar em um portal da transparência do governo federal para buscar uma informação, eu convido vocês a acessarem depois do programa. Vocês vão ver a dificuldade que é para você acessar qualquer tipo de informação. Agora, neste caso das emendas, eu preciso lembrar que nosso país tem uma extensão territorial gigantesca e diferente da maioria dos outros países do mundo. Então, nós temos quase 5.500 municípios ou mais, salvo engano, 5.568 municípios. Então, se às vezes um município não consegue chegar no seu distrito, você calcula, né, o executivo, a presidência da República, conseguir atender uma ponta tão longe como essa, né? Então, eu acho que precisa do equilíbrio, precisa da transparência, mas da maneira como está, foi a maneira como pôde acontecer. Por quê? Porque a gente volta àquilo que a gente falou antes, né? São negociações políticas. Política não é do jeito que um quer ou do jeito que o outro quer. Precisa achar o equilíbrio. Então, o jeito que dá. É o jeito que dá. Esse foi o jeito que deu. Independente da motivação, espero que os reflexos de negociações políticas sejam mínimos e as transparências através desse processo sejam o carro-chefe.